Direito desta semana é sobre direito previdenciário. As aulas falam sobre a Seguridade Social na Constituição de 88, financiamento e custeio da Seguridade Social. As aulas são ministradas pelo professor Carlos Mendonça. Olá, sou o professor Carlos Mendonça e esta semana no Saber Direito a matéria é a Seguridade Social, especificamente o financiamento da Seguridade. Nesta quinta aula, nós vamos começar falando sobre o prazo para o recolhimento das contribuições para a Previdência Social. Tema que é tratado no artigo 30 da Lei 8.212 de 91. Nós já vimos quais são as contribuições dos segurados e vimos também quais são as contribuições das empresas. Mas que dia que deve ser efetuado esse recolhimento? No caso da empresa, o recolhimento deve ser feito no dia 20 do mês seguinte ao da competência. Nessa data, a empresa deve recolher não só a sua contribuição, como também a contribuição que foi retida de quem lhe prestou o serviço. Então, por exemplo, quando você, empregado de uma empresa, recebe seu salário, seu contra-cheque, já está consignado o desconto dessa contribuição. Isso foi feito pela empresa. A empresa, no dia 20, ela vai então fazer o recolhimento desta contribuição que foi retida do seu empregado e vai também recolher a sua própria contribuição. Todavia, se o dia 20 cair numa situação em que não haja o expediente bancário, por exemplo, caiu no sábado ou caiu no domingo, o que ela deve fazer? Deve pagar no primeiro dia útil anterior ou no primeiro dia útil posterior. No caso das empresas, o recolhimento ele deve ser antecipado. Se o dia 20 cair num sábado, a empresa deve efetuar o recolhimento no dia 19, lá na sexta-feira. No que tange aos segurados, o empregado, a empregada doméstica e avulso, eles não são responsáveis pelo recolhimento. Quem faz isso é a empresa. Tanto que já tive a oportunidade de passar para vocês, se a empresa retiver o tributo e não repassar a Previdência, esses segurados não serão responsabilizados. Por outro lado, nós temos, por exemplo, o facultativo e o contribuinte individual. Esses dois segurados, eles devem recolher a sua própria contribuição. Isso vai ocorrer no dia 15 do mês seguinte. Agora, e se no dia 15 não houver o tal expediente bancário? Ele vai ter que antecipar o pagamento ou vai efetuá-lo no primeiro dia útil seguinte? Aqui é diferente. Para o segurado, haverá uma prorrogação da data de vencimento. Se cair num sábado, ele poderá pagar na segunda-feira. Então, as consequências de não haver um expediente bancário é diferente para empresas e para os segurados. Empresas recolhem no dia 20, se não houver expediente, antecipam o pagamento. Contribuinte individual e facultativo devem recolher no dia 15 e, se não houver expediente bancário, o vencimento ficará prorrogado até o primeiro dia útil seguinte. Em relação ao empregado doméstico, a data de recolhimento é a mesma data de recolhimento do FGTS. Portanto, empregadores domésticos devem recolher a contribuição previdenciária, juntamente com o FGTS, no dia 7 do mês seguinte. Se por acaso não houver o tal expediente bancário, eles devem antecipar o pagamento, tá? A antecipação nos moldes que ocorre com uma empresa. Também o segurado especial, nas hipóteses em que ele tem empregados, diga-se empregados não permanentes, o dia de recolhimento também será o dia 7, inclusive o recolhimento do FGTS. E, se não houver o expediente bancário, o segurado especial ele deve antecipar esse pagamento. Então, vimos aqui quais as datas de recolhimento das contribuições. O ideal é que essas datas sejam respeitadas, porque se isso não acontecer, o pagamento em atraso trará a incidência de multas e de juros moratórios. Como é que se faz quando há um atraso no
pagamento. Esse é um tema que o artigo 35 da Lei 8.212 remete à Lei 9.430 de 96. Ou seja, o atraso no pagamento das contribuições previdenciárias vai seguir as mesmas regras de atraso no pagamento de tributos federais. Mas como é que isso funciona? Para você entender quais os acréscimos que devem ocorrer no pagamento em atraso, você precisa de 3 informações. A primeira é que, por conta da sistemática do Plano Real, que tentou debelar a inflação no nosso país, não haverá atualização monetária do montante principal. Então, o valor que você deve, aquele valor nominal, não precisa de atualização monetária. A segunda informação é qual tipo de penalidade eu vou sofrer se ocorrer um pagamento em atraso. Eu vou aplicar uma multa. Essa multa, ela tem um percentual diário de aplicação. E esse percentual é de 0,33%. Portanto, se o pagamento deveria ocorrer, por exemplo, numa quarta-feira, dia 20, e a empresa não efetua, faz esse pagamento no dia seguinte, no dia 21, na quinta-feira, eu pego o valor principal e agrego 0,33%. Se por acaso o pagamento for feito na sexta, eu somo mais 0,33%, de modo que o atraso implica a aplicação de uma multa diária de 0,33%. Então, se você atrasar 10 dias, você vai pagar 10 vezes 0,33%. Se forem 20 dias, 20 vezes 0,33%. Não há limite? Sim, há uma limitação. Esse 0,33% que você paga diariamente a partir do dia do vencimento tem um teto, tem um limite máximo, que é de 20%. De modo que, fazendo uma conta rápida, se eu pago 0,33% ao dia e a soma dessa multa não pode ultrapassar 20%, significa que eu vou pagar essa multa até o dia 60. Então, até o dia 60, eu vou somando 0,33%, porque a partir daí vai ultrapassar o teto máximo, o limite, que seria de 20%. Então, a título de multa, um atraso de pagamento, ou seja, de 60 dias, vai acarretar uma multa perto ali de 20%. Mas não é só. Além da multa, eu também preciso aplicar os juros de mora. Que juros de mora são esses? Bom, os juros, na verdade, não significa uma penalização, é apenas uma retribuição pela aplicação do seu dinheiro. Senão, seria muito cômodo, eu deixo de pagar o tributo, aplico no mercado financeiro e com esses ganhos eu vou lá e pagaria em atraso. Então, eu tenho que, digamos assim, reajustar, remunerar esse valor tributário que não foi pago no prazo correto. Sendo assim, além daquela multa de 0,33%, o contribuinte ele vai ter que aplicar esses juros de mora, que atualmente é a taxa Selic. Só que a aplicação da taxa Selic, ela não ocorre nem no mês de vencimento, nem no mês de pagamento. Explico melhor. Se você, por exemplo, deveria pagar a contribuição no dia 20, mas pagou no dia 25, o que é que você vai pagar? Vai pagar 4 dias de multa de 0,33%. Não haverá incidência da taxa Selic. Para que incida a taxa Selic, eu preciso, no mínimo, de um atraso que envolva 3 meses. Esse é o mês de vencimento. Esse aqui é o mês de pagamento e aqui nesse meio eu vou inserir a taxa Selic. A taxa Selic não incide nem no mês de vencimento, nem no mês de pagamento. Eu vou incidir neste intervalo. Se o dia do vencimento foi o dia 20, a partir do dia 21 eu vou aplicando o 0,33% de multa. Virou um mês, eu aplico a taxa Selic. Se no outro mês, por exemplo, março, eu efetuar o pagamento, nesse mês de pagamento não incide a taxa Selic. Então, na verdade, eu pagaria apenas a taxa Selic correspondente ao mês de fevereiro.
Janeiro é o mês do vencimento, não incide. Março é o mês do pagamento, não incide. Então, sobrou apenas para fevereiro. Mas, se o pagamento em atraso ocorre em abril, abril não tem taxa Selic, é o mês de pagamento. Janeiro não tem taxa Selic, é o mês de vencimento. Essa taxa incidirá apenas em fevereiro e março. Tá, professor, e no mês do pagamento? Não tem taxa Selic, não tem mais nada? Bom, o mês de pagamento, eu vou agregar juros de mora de apenas 1%. Aí, com isso, você vai ser capaz, então, de efetuar a contabilidade, você mesmo vai apurar quanto que eu devo pagar no caso de um pagamento em atraso. Então, um breve resumo. Quando você não efetua o pagamento no dia previsto na legislação, eu aplico uma multa de 0,33%. Já no dia seguinte, para cada dia, mais 0,33%. E vou fazendo isso até o teto, até o limite de 20%. Além disso, eu aplico a taxa Selic. Só que a taxa Selic, ela não incide nem no mês de vencimento, muito menos no mês de pagamento. No mês de pagamento, é apenas de 1%. Mais um exemplo para você entender. Devia pagar 20 de janeiro, paguei em fevereiro. Vou aplicar a multa de 0,33% e fevereiro, como é o mês de pagamento, não tem Selic, somo mais 1%. Se o pagamento for feito em março, a partir de 21 de janeiro, 0,33% é a nossa multa. Fevereiro, taxa Selic. E lá em março, eu vou aplicar 1% a título de juros de mora. Então, é assim que se calcula o pagamento em atraso. Mas esta é uma situação em que o tributo era devido e não paguei na data oportuna, portanto, esses consectários deverão ser agregados. Mas tem uma situação muito corriqueira que acontece até com pessoas, né, do nosso convívio, que também é importante a gente destacar. É aquela pessoa que trabalha por conta própria, é um contribuinte individual e, no entanto, esta pessoa não recolhe a contribuição previdenciária. Será que no futuro ela pode comparecer na agência e pedir para calcular quanto ela está devendo? Bom, o pagamento é devido, até porque ele é um segurado obrigatório. Mas como é que nós faremos o cálculo de uma pessoa nessa situação? Bom, nesse caso é um pouquinho mais complicado. Por quê? Primeiro, eu tenho que saber qual seria o valor do suposto salário que essa pessoa que trabalha por conta própria teria, porque esta é a base de cálculo. Considerando, então, que foi apenas um período da vida dessa pessoa. Ela trabalhou em vários lugares, mas naquele período, apesar de ter trabalhado, ela não recolhia as suas contribuições. Eu tenho que apurar essa base de cálculo. Como é que eu faço isso? Bom, eu faço uma média aritmética da remuneração dessa pessoa, inclusive com outros vínculos. Tá? Aí eu vou apurar essa base de cálculo. Fiz a média salarial dessa pessoa durante a sua vida. Tá? Achei um valor, digamos, R$2.000. Em cima desses R$2.000, eu vou calcular o suposto valor da contribuição, 20%. Seriam R$400. Então, para cada mês que este autônomo quer ver reconhecido, eu considero que ele deveria ter recolhido os R$400. Digamos que isso tenha acontecido por 10 meses. Ele quer o reconhecimento de 10 meses de um período em que ele foi, por exemplo, taxista. Para cada mês 400, são 10 meses, só aí eu já tenho R$4.000. Sendo assim, em cima desses R$4.000, que tipo de acréscimos eu tenho que fazer? Bom, em cima deste valor, eu vou pagar juros de mora, tá? Juros de mora de 0,5% ao mês. Eu vou ter um limite de 50%, não pode ultrapassar 50% esses juros de mora, e ao final do cálculo, eu aplico uma multinha de 10%. E aí, eu tenho o valor que esta pessoa terá que pagar à Previdência Social. Por que o cálculo, né, que eu acabei de expor
cálculo dos atrasados é diferente da metodologia do atraso no pagamento, ou seja, 0,33 Selic mais 1% no mês de pagamento. Por uma razão muito simples. Geralmente, quando essas pessoas, acordam, e querem recuperar um período da vida laborativa em que ela não recolheu, isso ocorre muito tempo depois, quando já decaiu o direito da Fazenda Pública de cobrar aquele tributo. E por conta dessa decadência, o próprio Estado não pode efetuar uma cobrança oficial, afinal de contas, a dívida decaiu. E aí, quando esse individual, contribuinte, quer se aposentar, e aí precisa desses 10 meses, ele faz absoluta questão de efetuar esse pagamento, porque é vantajoso para ele. Só que o Estado não pode cobrar aquele período. Já era, já prescreveu, já decaiu. Então, a legislação deu uma saída honrosa para o Estado. Ao invés de cobrar o tributo, este contribuinte, ele vai, na verdade, indenizar o sistema previdenciário. Olha, esse período aqui, como já está tudo prescrito, já decaiu, eu indenizo. Eu pago em forma de indenização. E como é por meio de indenização, a sistemática não pode ser a mesma do pagamento em atraso dos tributos. Por isso, então, que há uma diferenciação. Quando você quer pagar um período que não foi alcançado pela decadência, eu sigo a sistemática tradicional, 0,33% ao dia, taxa Selic e de 1% no mês de pagamento. Agora, se eu quero pagar um período que já foi alcançado pela decadência, aí o correto é falar em indenização. E a sistemática da indenização, ela é diferente do pagamento de um tributo em atraso. Por isso que há essa diferenciação. Com isso, então, a gente pode, lançar um teste para vocês. Vamos ver, então, se você é capaz de responder a nossa pergunta. Qual o prazo de recolhimento da contribuição previdenciária da empresa? Dia 20, dia 15, dia 10, dia 2. Resposta, letra A. Dia 20. Bom, nós acabamos de ver que as empresas recolhem a contribuição previdenciária a seu cargo, juntamente com a contribuição que reteve dos seus empregados, no dia 20 do mês seguinte. Já o contribuinte individual e o facultativo devem recolher a sua contribuição no dia 15 do mês seguinte. No caso do empregador doméstico e do segurado especial com empregados, o recolhimento é no dia 7. E caso haja a impossibilidade do pagamento por conta de não haver o expediente bancário, em algumas hipóteses nós vamos prorrogar o dia do pagamento, em outras nós vamos antecipar. E aí podemos fazer a seguinte divisão. Aquele pagamento do dia 15, do contribuinte individual e do facultativo, não teve expediente bancário, prorroga. Os outros casos, do dia 7 e do dia 20, aí o recolhimento ele tem que ser antecipado. E caso haja o pagamento em atraso, incidirão aqueles consectários que nós tratamos até aqui. Bom, agora que nós já conhecemos toda a sistemática de recolhimento das contribuições previdenciárias, quem são os contribuintes, qual é o fato gerador, qual a data de recolhimento, qual a sistemática de pagamento em atraso, existe uma situação muito peculiar que é extremamente interessante passar para vocês. É a que está prevista no artigo 31 da Lei 8.212. É o percentual de 11%, ou como é tradicionalmente chamado, a retenção de 11%. Por que que ela ocorre? Bom, um fenômeno se apresentou a partir dos anos 90. As empresas estavam separando as suas atividades em atividade fim e atividade meio. O que é que ele fazia com a atividade meio? Ele terceirizava para outras empresas. Isso, a justificativa pode ser a mais variada possível, pode ser uma especialização para a empresa se concentrar naquilo que realmente interessa, mas o importante é que isso trouxe consequências para o sistema previdenciário. Essas empresas terceirizadas, elas começaram a sonegar a tributação previdenciária e aí houve necessidade de uma mudança dessa sistemática. Que mudança é essa?
Quando uma empresa toma os serviços de uma terceirizada, ao final do mês, a empresa tomadora do serviço efetua o pagamento. Só que, ao efetuar esse pagamento, é obrigação da empresa tomadora do serviço reter 11% do valor bruto dessa nota fiscal e repassar ao sistema previdenciário até o dia 20 do mês seguinte. Então, a empresa que prestou esse serviço e ao efetuar a cobrança não vai receber a totalidade dos serviços. Ela vai receber com o desconto de 11%. Mas esta empresa terceirizada, ela também tem que pagar a contribuição previdenciária, no caso de 20% sobre a folha. E é exatamente isso que ela vai fazer. Ela vai fazer a contabilidade, ela vai calcular os 20% sobre a folha, só que na hora que ela tiver que pagar essa contribuição, o que é que ela faz? Ela desconta os 11% que já ficaram retidos na empresa tomadora de serviço. E aí o que é que ela faz? Ela vai pagar apenas a diferença. E isso tem que ser feito para cada empresa que ela prestou serviço. Se é, por exemplo, uma empresa de vigilância e ela presta serviço para 10 bancos, ela vai fazer uma cobrança individual para cada banco e quando o banco for efetuar o pagamento, faz a retenção. Quando esta empresa de vigilância for calcular a contribuição previdenciária, calcula para cada banco que ela prestou serviço. E aí, pega o valor devido, desconta o valor que já foi retido e paga apenas a diferença. Pode acontecer da retenção ser maior que o valor efetivamente devido? Sim, é perfeitamente possível. Numa situação como essa, o que é que a empresa vai fazer? Ela vai ter um crédito que poderá ser compensado, pode ser compensado em relação a outro prestador de serviço. Vai lá para o outro banco e fala assim, olha, sobraram aqui alguns reais e eu quero fazer a compensação nessa relação aqui. É absolutamente possível. Isso é muito comum com atividades de limpeza, isso é muito comum com atividades de vigilância, com cessão de mão de obra. Em todas essas situações, a sistemática é a de retenção de 11%. Prestou o serviço, na hora do recebimento do valor da receita bruta, já está ciente que haverá um desconto, uma retenção de 11%. No momento oportuno, calcula-se a contribuição devida à Previdência e desconta-se aquele valor de 11% que já foi retido. Se houver a diferença, recolhe. Se houver uma sobra, essa sobra pode ser utilizada em outro contrato de cessão de mão de obra para que haja essa efetiva compensação, tá? Lembrando que quando a empresa retém os 11%, me refiro à empresa tomadora de serviço, e repassa à Previdência, esse repasse é feito em nome da empresa que efetivamente prestou o serviço. Ela que é a verdadeira contribuinte. No caso, a empresa que está tomando o serviço, ela tem apenas a obrigação de reter e repassar à Previdência Social. Qual a razão dessa sistemática? É muito mais fácil você fiscalizar uma grande empresa do que pequenas empresas prestadoras de serviço, tá? Você muda um pouco a responsabilidade para facilitar a fiscalização, no caso da administração pública. E por falar nisso, quem é que fiscaliza o recolhimento dessas contribuições? Bom, desde 2007 que a Receita Federal é a responsável pela fiscalização, pela normatização e pela arrecadação das contribuições previdenciárias. Antes, essa atribuição ficava no próprio âmbito do Ministério da Previdência. Inicialmente com o próprio INSS, posteriormente com a Secretaria de Receita Previdenciária e desde 2007 é uma responsabilidade da Receita Federal efetuar a fiscalização das contribuições previdenciárias. E isso, claro, cria um reflexo nessa relação jurídica. Por exemplo, dentre as outras receitas da Seguridade Social, lá está no artigo 27 a possibilidade do próprio INSS cobrar
pela fiscalização de alguns outros tributos. Essa remuneração ficaria, então, a cargo da própria Seguridade, seria uma receita extra. Agora, a partir do momento em que a Previdência perde a competência para fiscalizar, ela também perdeu essa receita. Com quem que fica esse dinheiro agora? Com a própria Receita Federal. Mas que tipo de fiscalização é essa de outros tributos? É fácil. A base de cálculo folha de pagamento, ela não é utilizada apenas para a contribuição previdenciária. Ela também é base de cálculo do Sistema S e base de cálculo do salário educação. São duas contribuições que não ficam no sistema previdenciário. Uma vai lá para o FNDE, para compor o Fundeb, a outra vai para o Sistema S. E sendo assim, por que é o Estado que vai, por que seria, digamos, a Previdência que iria fiscalizar? Porque não faz sentido criar uma estrutura de fiscalização para o salário educação. Salário educação vai para a educação. Será que eu vou ter que criar fiscais na área educacional para fiscalizar essa arrecadação, se eu já tenho toda uma estrutura formada? Por conta disso, a educação utilizava a estrutura da Previdência para fiscalizar e arrecadar essas contribuições. Em contrapartida, remunerava esse serviço. Quando esse serviço sai da Previdência e vai para a Receita Federal, a Receita Federal passa a receber uma remuneração pela fiscalização da arrecadação desses tributos que, na verdade, serão distribuídos ou para o Sistema S ou para a própria educação. E essa remuneração, ela hoje é utilizada para o reaparelhamento da própria Receita Federal, ou seja, é uma utilização bastante adequada desses recursos. Outro ponto super interessante no que tange à arrecadação é as consequências do não pagamento. Já vimos que, se não pagar o tributo, ele vai ter o acréscimo de juros e de multa. E, além disso, a empresa em débito com a Seguridade Social, ela vai receber uma restrição que emerge, inclusive, do texto constitucional, lá do artigo 195, que é que ele diz que a pessoa jurídica em débito com a Seguridade Social não poderá contratar com o poder público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais. Por isso que quando uma pessoa jurídica, uma empresa, participa de um processo licitatório, ela tem que apresentar a CND, a Certidão Negativa de Débito. Se por acaso ela estiver devendo a Previdência, ela não vai ter a sua CND e, por consequência, ela não poderá ser contratada com o poder público, a não ser que haja aquela situação da garantia do débito, a discussão judicial, e ela tem uma certidão positiva, mas com efeitos de negativa. Mas aí são casos muito específicos. Como regra, a empresa em débito com a Seguridade Social, simplesmente, ela não pode contratar com o poder público. Vamos testar os seus conhecimentos. Quem recolhe a contribuição do empregado? Letra A, o próprio. Letra B, o empregador. Letra C, o empregador e o empregado. E letra D, o contador. Bom, a pergunta, ela se refere a quem recolhe a contribuição do empregado. O empregado é o contribuinte, mas a responsabilidade é a letra B, é do próprio empregador. Aliás, essa é uma das responsabilidades acessórias da empresa, do empregador. Ela deve reter a contribuição do empregado e repassar a Previdência, juntamente com a sua contribuição, no dia 20 do mês seguinte. Caso isso não ocorra, incide o tal pagamento em atraso e todas as suas consequências. Agora, repare o seguinte, não efetuar o pagamento no prazo não significa de forma alguma uma sonegação fiscal. Eu não estou sonegando o tributo, eu apenas me encontro numa situação de inadimplência, coisa absolutamente comum. Às vezes você não está em condições de efetuar o pagamento no prazo e vai pagar alguns dias depois. Não tem problema nenhum. Isso não descamba para a seara criminal. Ok? Mas qual a diferença, então, entre uma inadimplência e uma sonegação fiscal? Exatamente a intenção do contribuinte. Se eu não tenho a intenção
tá? Se eu não tenho a intenção de pagar o meu verdadeiro tributo e para alcançar esse fim eu faço uma simulação, eu escondo o meu número de empregados, eu falsifico o valor da contribuição devida, exatamente para diminuir o valor da contribuição, isso é crime, isso é uma sonegação fiscal. Por outro lado, se eu presto todas as informações, eu digo lá, olha, eu tenho 10 empregados, esse mês cada um ganhou 3 mil, a minha folha é de tanto, eu deveria ter recolhido tal valor, mas não recolhi. Repare que nada foi escondido da fiscalização, apenas o pagamento não foi feito na data correta. Esta é uma situação de inadimplência. E aí, qual é a consequência? Os consectários legais, pago juros, vou pagar a multa de 0,33% e não vou ter nenhum tipo de problema criminal. Por outro lado, quando eu quero dissimular o verdadeiro valor da contribuição, falsificando as informações, omitindo algumas informações, exatamente para diminuir o valor da tributação, esta já é uma situação criminal, uma situação que configura o crime do artigo 337-A do Código Penal, a sonegação fiscal previdenciária. Portanto, são duas situações completamente diferentes. Não há qualquer penalização no campo criminal para quem não efetua o recolhimento no prazo correto, desde que nenhuma informação tenha sido omitida. Tranquilo? Pois bem, o financiamento da Seguridade Social é um tema que desperta muitas paixões, porque muita gente diz que não há um déficit previdenciário e aí entidades fazem determinadas contas, demonstrando que sim, há dinheiro sobrando, inclusive há um superávit. Mas você tem que levar em consideração algo extremamente importante. Nós estamos falando do financiamento da Seguridade Social como um todo, que envolve saúde, assistência e previdência. Esta aula e a aula anterior, nós focamos em contribuições que vão custear o sistema previdenciário. Então, se você pegar todo o dinheiro da Seguridade, aí vem dos concursos de prognóstico, importação de bens e serviços, evidentemente que o valor vai ser maior. Mas você não pode esquecer que esse dinheiro também tem que ser utilizado na saúde, como também na assistência social. Eu não posso pegar todos os recursos da Seguridade e alocar só para a Previdência, porque são 3 subsistemas extremamente importantes. Então, dependendo da metodologia adotada, você pode até maquiar uma situação contábil para demonstrar que há ou não há déficit. Mas a verdade é, para a Previdência, as contribuições que devem ser destinadas são aquelas que nós tratamos, a contribuição dos empregados e a contribuição dos empregadores. As demais, receita, faturamento sobre lucro, concurso de prognóstico, importação de bens e serviços, elas basicamente são utilizadas na saúde e na assistência social. Quer ver? Vamos mais uma vez, então, testar os conhecimentos de vocês. Vamos ver se você vai acertar. Qual o percentual da multa diária em caso de atraso no pagamento da contribuição? Letra A, 0,33%, letra B, 0,32%, letra C, 0,31%, letra D, 0,30%. Resposta, letra A, 0,33%. Aliás, essa multa ela é contada diariamente a partir do dia seguinte ao do vencimento. E ela vai sendo somada até alcançar o máximo de 20%. Além disso, aplica-se a taxa Selic, desde que não seja nem no mês de vencimento e muito menos no mês de pagamento. Aliás, no mês de pagamento, eu vou aplicar a título de juros de mora o percentual de 1%. Bom, durante o nosso curso, que foi apresentado aqui durante a semana, nós focamos na Seguridade Social, que é uma grande rede de proteção inaugurada pela Constituição de 88. Vimos a sua conceituação, um conjunto integrado de ações, de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, visando atender os direitos relativos à saúde, à previdência e à
assistência social. Vimos também que este sistema, ele é regido por 7 princípios expressos na Constituição e 2 que foram incluídos pela doutrina. Então, a Seguridade Social deve respeitar a universalidade da cobertura e do atendimento, deve atender a todas as pessoas, deve cobrir todos os riscos sociais. Isso deve ser feito de uma forma seletiva, de modo a dar apenas aquilo que for estritamente necessário, porque assim procedendo, haverá uma maior distribuição de justiça social. Vimos que existe a irredutibilidade do valor dos benefícios. Essa irredutibilidade é meramente quantitativa, é uma irredutibilidade nominal. Não posso reduzir o valor de um benefício de 2.000 para 1.900. Não há necessidade de reajustamento de benefícios assistenciais. Essa cláusula é exclusiva para benefícios previdenciários. Vimos que há uma diversidade da base de financiamento. As contribuições que irão financiar a Seguridade Social, elas devem ser espraiadas por toda a sociedade. A cobrança, ela pode ser diferenciada em razão da atividade econômica, do porte da empresa, da utilização intensiva de mão de obra. Vimos também que a gestão, ela deve ser quadripartite, com a participação de 4 atores. Quem é que deve gerir o sistema de seguridade? O governo, os trabalhadores, os empregadores e também os aposentados. Vimos que a doutrina, ela impõe a necessidade de respeito de mais 2 princípios, o da dignidade da pessoa humana, bem como o da solidariedade. Depois, nós passamos a tratar do financiamento da Seguridade, aí já estávamos no artigo 95 da Constituição, falamos que toda a sociedade é responsável pelo financiamento da Seguridade e é exatamente por isso que eu posso tributar os aposentados. Na época, em que foi instituída a contribuição dos servidores inativos, argumentava-se muito de que, poxa, eu já paguei, pela minha aposentadoria, por que é que eu tenho que pagar de novo? Bom, na verdade, você não está pagando de novo. Você, como integrante da sociedade, estando na ativa ou na inatividade, você é responsável pelo financiamento de todo o sistema. Por isso que, mesmo na inatividade, você tem que contribuir para o sistema. E esse sistema, ele vai ser gerido por várias contribuições sociais previamente previstas no texto constitucional. A empresa contribuindo, o trabalhador, o segurado da Previdência contribuindo, o importador de bens e serviços contribuindo, bem como também vou fazer uma arrecadação decorrente de concursos de prognósticos. Relacionado a essas contribuições que estão previamente previstas no texto constitucional, existem uma série de regras que devem ser aplicadas. Por exemplo, a criação ou a majoração de uma contribuição, ela não tem a efetividade imediata. Ela só vai surtir efeito após o decurso de 90 dias. Posso até cobrar no mesmo ano, desde que eu tenha que esperar esse prazo de 90 dias. Eu não preciso aplicar esse prazo quando eu reduzo o valor de uma contribuição ou quando eu mudo a data de recolhimento. Se por acaso a data pular do dia 20 para o dia 15 ou para o dia 10, eu não preciso esperar 90 dias para aplicar essa alteração. Ela tem aplicação imediata. Tá? Vimos também que, se eu quiser criar, majorar ou estender um benefício, antes eu tenho que indicar a fonte de custeio. Então, se eu quiser aumentar o rol de benefícios, até posso, desde que antes eu indique, olha, esse novo benefício será custeado com este valor. Vou dizer de onde que ele vem. Outra regra que nós vimos também relacionada ao financiamento é que é possível dar imunidade a determinados segmentos da sociedade que atuam na assistência social. Entidades assistenciais que preencham requisitos previstos na legislação podem ser isentas da contribuição para a Seguridade. Isso é para a empresa, isso não vai alcançar as pessoas que trabalham nessa empresa. A isenção é específica da entidade beneficente de
assistência social. Também vimos a possibilidade de criação de novas fontes de custeio. A única exigência que a Constituição faz é que a criação dessa nova fonte ocorra por meio de lei complementar. Portanto, até exemplifiquei. Se for criada a nova CPMF, isso só pode acontecer por meio de lei complementar. Pode ser também por emenda constitucional, não tem problema. Mas, se o governo quiser, pode ressuscitar, por exemplo, a CPMF por lei complementar. Depois, nós ingressamos na parte infraconstitucional, vamos ver a Lei 8.212, e começamos a tratar da contribuição dos segurados. Começamos com o segurado empregado, empregado doméstico e avulso. Falamos que eles contribuem sobre uma base de cálculo chamada de salário de contribuição. Esse salário de contribuição possui limites, mínimo de um salário mínimo, máximo de teto. As alíquotas, elas serão escolhidas de acordo com a faixa salarial, e aí elas podem ser 8%, 9% ou 11%, depende de quanto a pessoa ganha. Vimos que a empregada doméstica segue essa sistemática, mas o empregador doméstico tem uma legislação própria. Ele, empregador, deve recolher 8,8%. E a empregada doméstica, 8%, 9% ou 11%. Quem é responsável pelo recolhimento? O próprio empregador. Ele paga a empregada doméstica, retém a contribuição dela e recolhe aos cofres da Previdência juntamente com essa contribuição. Isso acontece no dia 7 do mês seguinte. O dia 7 ele é paradigmático porque é o dia de recolhimento do FGTS. Como a empregada doméstica atualmente tem direito ao FGTS, mudaram a data de recolhimento. Antes era dia 15, agora passou a ser o dia 7. No caso de contribuintes individuais e facultativos, o percentual ele é de 20%. Mas, se eles optarem por não se aposentarem por tempo de contribuição, essa contribuição de 20% cai para 11% em cima de um salário mínimo. E ainda existe mais uma possibilidade. Quando o individual se transforma em microempreendedor individual, a sua contribuição para o sistema previdenciário é de apenas 5% sobre um salário mínimo. Essa possibilidade de 5% sobre um salário mínimo também foi estendida para donas de casa sem renda própria de famílias de baixa renda, aquelas cadastradas no CadÚnico. Também poderia contribuir com 5% sobre um salário mínimo. Todas essas situações não vão permitir que essas pessoas se aposentem por tempo de contribuição, mas poderão postular todos os outros benefícios, tá? Desde que sigam o recolhimento mensal, tudo bonitinho, no prazo correto. Se houver um arrependimento, se por acaso essas pessoas quiserem no futuro voltar a ter o direito da aposentadoria por tempo de contribuição, basta recolher a diferença para cada mês em que esteve nesse plano simplificado. Se isso acontecer, não vai ter nenhum tipo de penalidade, a não ser a incidência dos juros de mora. Vimos também que o segurado especial, ele deve recolher 1,2% sobre a receita da comercialização da produção, é o mesmo percentual do produtor rural pessoa física. No caso dos empregadores das empresas, elas devem recolher 20% sobre a folha de pagamento. Se for do sistema financeiro, há um acréscimo de mais 2,5%, totalizando 22,5%. Além disso, as empresas devem pagar o adicional do acidente do trabalho, adicional de 1%, 2% ou 3%. Tudo a depender do risco de acidente do trabalho. Esse acréscimo, que vai custear as prestações acidentárias, podem sofrer a variação em razão do FAP, do fator acidentário de prevenção. Investiu em segurança do trabalho, reduziu o número de acidentes, o adicional do SAT pode ser reduzido em até 50%.
Por outro lado, as empresas que não investirem em segurança do trabalho podem ter a sua alíquota do SAT elevada em até 100%. O que era 1 pode pular para 2, o que era 2 pode pular para 4, o que era 3 pode pular para 6. Isso porque a empresa ela não investe em segurança e está tendo mais acidentes que as demais empresas do mesmo ramo. Além disso, a empresa também tem que custear, tem um custeio específico das aposentadorias especiais, nos percentuais de 12%, de 9% ou de 6%. Tudo isso sobre a folha de pagamento. A diferença é que o adicional do acidente do trabalho incide sobre toda a folha. Já o adicional para o custeio das aposentadorias especiais incide apenas sobre a remuneração de quem tem direito à aposentadoria especial. Vimos que há situações em que a cobrança é diferenciada. Equipes de futebol não contribuem sobre a folha, e sim com 5% sobre receita de jogos, publicidade, propaganda. São situações em que recebeu, deve recolher 5% para os cofres da Previdência Social. Da mesma forma, agroindústrias têm uma tributação diferenciada de 2,6% sobre a receita da comercialização da produção. Vimos os prazos de recolhimento, empresas dia 20, contribuinte individual e facultativo dia 15, empregador doméstico dia 7. Caso o pagamento não seja feito no prazo previsto em lei, nós teremos que agregar algumas punições. Uma delas é a multa, 0,33% por dia de atraso. Além disso, nós vamos aplicar mais 1% no mês de pagamento e, se por acaso ele demorar muito tempo para efetuar esse pagamento, eu tenho que aplicar também a taxa Selic. Essa taxa Selic, ela apenas não incide no mês de vencimento e no mês de pagamento. Vai incidir nos meses que vai ficar ali no meio, entre o vencimento e entre o pagamento. Há uma grande diferença no pagamento em atraso, o chamado inadimplente, com aquele que é taxado de sonegador fiscal previdenciário. O que vai diferenciar é exatamente a conduta, o desejo de efetuar o pagamento. Se o empregador tem o desejo de efetuar o pagamento, ele não vai omitir nenhuma informação à Receita Federal. Ele não vai falsificar documentos, porque se assim ele proceder, o seu verdadeiro intento é diminuir a sua carga tributária de uma forma absolutamente perversa. É esta conduta que a legislação penal qualifica como sonegação fiscal previdenciária, burlar as verdadeiras informações com o intuito de reduzir o valor da contribuição, que é um crime muito parecido com a apropriação indébita previdenciária. A apropriação indébita previdenciária ela é até mais grave, porque o dinheiro numerário está de posse ali do empregador. Ainda que haja uma discussão em relação à necessidade ou não de ter realmente a posse desse recurso, efetivamente toda a sistemática gravita em torno disso. A empresa supostamente descontou do salário do trabalhador a contribuição previdenciária, ela deveria guardar esse valor até o dia do recolhimento e, a partir do momento em que ela não repassa aos cofres da Previdência, ela estaria cometendo um crime de apropriação indébita previdenciária, muito parecido com o crime de sonegação. A diferença é exatamente essa. A empresa, quando mascara a contabilidade para não recolher a sua contribuição, estaria praticando a sonegação fiscal previdenciária. Mas, quando a empresa retém a contribuição do trabalhador e não repassa à Previdência, aí estaria cometendo a apropriação indébita previdenciária. Quando a empresa
tá? Ela não repassa aos cofres da Previdência as contribuições devidas, surge uma grande dúvida se isso iria ou não prejudicar o trabalhador, até porque essa é uma situação extremamente corriqueira. Você trabalha para uma empresa e ao final descobre que ela não recolheu o FGTS, que ela não recolheu a contribuição previdenciária e qual seria a consequência disso para o trabalhador. A ideia é que ele não seja prejudicado e o principal argumento é de que ele não tem responsabilidade pelo recolhimento. Imagina, você está lá trabalhando na empresa, recebe seu contra-cheque com a informação da retenção de sua contribuição. O que é que você imagina? Que a empresa reteve e vai repassar isso para o INSS. Digamos que a empresa não efetue esse repasse. E você só vai descobrir isso no momento em que for postular um benefício previdenciário. Mas aí, pergunto, por que você que não tem responsabilidade, você que não é fiscal da Receita Federal, você não é fiscal do INSS, por que você teria que fiscalizar a empresa? Não é sua atribuição. Exatamente por não ser sua atribuição é que o trabalhador, ele não pode ser prejudicado pelo não repasse da contribuição aos cofres da Previdência. Mas isso só pode ser aplicado aos segurados que prestam serviço a uma empresa. E aí pode ser aqui o segurado empregado, pode ser o trabalhador avulso. Eu não posso dar esse mesmo tratamento quando o próprio segurado é responsável pelo recolhimento da contribuição. Imagine, um contribuinte individual ou um facultativo. Eles é que devem recolher a sua própria contribuição. Inclusive, a data eu já passei, seria no dia 15. Ele passa a vida inteira trabalhando e não recolhendo a contribuição. Pode até ser que na cabeça dele, ele já tenha os 35 anos de contribuição. Ele só esqueceu de contribuir. Comparece a uma agência da Previdência, até demonstra, né, com a papelada, que ele realmente está trabalhando há 35 anos, mas na hora de comprovar o recolhimento da contribuição, ele não tem como demonstrar, simplesmente porque isso não aconteceu. Ele vai ser prejudicado? Evidentemente que sim. Ninguém pode se beneficiar da sua própria torpeza. Ele não pode exigir que a Previdência cumpra com a sua, digamos, obrigação se ele próprio não cumpriu com a dele. Numa situação como essa, o benefício seria indeferido, ele pode até fazer o recolhimento em atraso, até porque não é uma opção. Muitas vezes eu vejo a pessoa perguntando, eu posso pagar minhas contribuições atrasadas, as que eu estou devendo? Eu respondo que não só pode, como deve. Ninguém tem a opção de pagar ou não um tributo. E a contribuição para a Previdência Social, efetivamente, é um tributo. E, como tal, é uma certeza que todos nós temos, a de ter que pagar. Portanto, aquelas pessoas que trabalham por conta própria e não recolhem a contribuição, certamente no futuro terão dificuldade na obtenção de um benefício, serão prejudicadas. E serão prejudicadas por sua própria conduta, pela própria desídia em não recolher a contribuição. Ainda que você ache que o percentual é alto de 20%, você tem uma opção. Qual é a opção? Você se dirigir ao plano simplificado de previdência. O plano simplificado de previdência foi feito exatamente para atrair a atenção dessas pessoas que estão hoje na informalidade, atraí-las para a proteção previdenciária. E o principal atrativo é o baixo valor da contribuição. Imagine um mês, 5% de um salário mínimo é um valor muito prático para você efetuar o pagamento. Uma dona de casa de uma família de baixa renda, pagar 5% de um salário mínimo é algo absolutamente factível. E até mesmo o tradicional estudante, um estagiário, pode aderir também ao plano simplificado, pagando 11% do salário mínimo. De modo que não há justificativa para que essas pessoas não recolham a contribuição previdenciária. Tá? O sistema apresenta várias hipóteses perfeitamente possíveis e de acordo com a capacidade contributiva de cada um.
No caso das empresas, existem vários programas de financiamento desse débito. Você pode parcelar o seu débito e pagar suaves prestações mensais. De modo que, mesmo em situações em que você não possa pagar, o sistema te dá uma alternativa de você aderir a um sistema mais simplificado, mais barato, exatamente para que você tenha essa proteção. Então, o grande objetivo aqui, durante as minhas aulas da semana, foi mostrar como funciona o financiamento, mostrar quais são as alíquotas e apresentar para vocês alternativas de financiamento da sua proteção previdenciária que caberiam no seu bolso. Então, cabe a cada um pensar e decidir o que quer para o seu futuro. Espero ter contribuído, então, para o conhecimento de vocês sobre a Seguridade Social, sobre o financiamento da Seguridade Social, e agradeço especialmente ao Saber Direito pela grande oportunidade de vir aqui passar esses conhecimentos. Fico por aqui, então, desejo a todos uma boa semana, um bom final de semana e, quem sabe, a gente se vê em outros programas. Até lá, um forte abraço. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial. O menor que comete um ato infracional tem direito de falar? O que eu acompanhei nas audiências é a prevalência do escrito sobre a possibilidade da oralidade, da possibilidade de o adolescente falar, construir de forma singular a sua significação para o ato infracional. É no Academia,